Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Na semana passada a gente conversou sobre São Tomás, mas dando aí a princípio o início, né, da vida de o início, o contexto, na verdade. A gente foi do cristianismo, então, até a escolástica, para a gente entender em que contexto São Tomás de Aquino aparece e da importância também da sua obra. Hoje a gente quer falar mais sobre a vida da pessoa real, né, de quem foi Tomás de Aquino. Bem, antes de mais nada, né, a nossa propaganda de sempre, me ajudem. Eu sei que eu sou chato e repetitivo com isso, mas o nosso marketing aqui são vocês, né, os meus amigos que me ajudam aí com a divulgação. Então, enviem, né, para os seus amigos, enviem nos seus grupos, se puder, quem me segue lá no Instagram, no meu feed, onde ficam aquelas fotos ali, eu sempre posto, tenho sempre postado também o canal. Então, se você apertar o aviãozinho, você consegue mandar aí para os seus seguidores, né? Eles conseguem ver aí se você colocar no story. Então, se você puder me ajudar, eu ficarei extremamente grato. E acredito que São Tomás de Aquino também. Brincadeiras à parte, a gente vai entrar então na vida efetivamente de São Tomás de Aquino. Nós trouxemos alguns aspectos da questão intelectual, que é aí extremamente importante, mas precisamos lembrar também que nós estamos diante de um santo. Muito mais do que o intelectual, muito mais do que conhecimento, muito mais do que um professor de filosofia, de teologia, mas ele era um santo. Ele fez aquilo que é mais difícil, ele foi santo. E isso, de longe, é o mais importante, é a nossa santificação. Independente se nós estudamos muito ou pouco, claro que o estudo sempre vai nos ajudar no conhecimento da verdade, na busca de Deus. A gente precisa sempre buscar isso. Mas, acima de tudo, né, a retidão da nossa vida, a busca, né, por Deus, pelas coisas de Deus e por ser mais de Deus. E como o Evangelho mesmo fala, né, quem ama verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que faz a sua vontade, que obedece, né, às suas leis, os seus desígnios, os seus desejos para nós. Que é um sonho de felicidade, um sonho de amor. E aí, falando de São Tomás de Aquino, né, de longe, é um dos maiores intelectuais de todos os tempos. Não há que se dizer, né, nós comentamos no vídeo passado que ele reconcilia, então, o aristotelismo com o cristianismo. Nas palavras de Chesterton, São Tomás de Aquino é aquele responsável por batizar Aristóteles. E a gente tem todo esse contexto de formação da doutrina católica, né, da doutrina cristã. São Tomás de Aquino, se fosse nos tempos de hoje, ele seria italiano, na época não tinha Itália, né, mas ele nasce em Rocaseca, que é próximo a Nápoles, na Nápoles, em 1225. Então, pensem bem, nós estamos falando do período medieval, nós estamos falando do século XIII. E São Tomás, aí começa, né, a partir disso aí começa um grande conflito, então, da sua vida. São Tomás, ele é de família nobre, ele é filho do conde de Aquino. Vejam bem, o pai dele era um conde. Ele era parente, né, na verdade, sobrinho do rei Frederico Barbarroxa, era primo, né, do filho dele, que foi o rei, né, Frederico II. Então, você vê que nós estamos diante de um homem importante, né, no sentido de que, na época, fazia parte, né, de uma, digamos, elite, né, tanto no sentido financeiro quanto no sentido mesmo de poder. Então, por volta dos 6 anos, os pais, eles certamente já sonhavam para Tomás alguma coisa grande, né, e aí inclusive, há quem diga que queriam fazer dele um monge, né, ou na verdade um abade de um mosteiro importante na época. Aos 6 anos, então, para isso, né, ele é mandado para o mosteiro de Monte Cassino para ele poder estudar. Desde essa tenra infância já se percebe em São Tomás um grande, né, uma grande envergadura intelectual, um homem cheio de
questionamentos positivos, digamos assim. Né? Diz que aos 6 anos, é uma história que diz, que São Tomás chega, então, para os monges e pergunta, quem é Deus? Pensem bem, se uma criança de 6 anos teria, então, uma mentalidade dessa. Daí já se consegue perceber que se trata de um homem de uma envergadura intelectual absurda. Né? E, apesar de se pintar um São Tomás, já vou adiantando o assunto, mas se de pintar-se um São Tomás muito frio, por causa ele era fleumático, realmente, mas saibam que o fleumático, principalmente eu que sei bem disso, né? Mas o fleumático, muitas vezes, ele não às vezes não que ele seja frio, muitas vezes ele não demonstra. E São Tomás não era como Santo Agostinho, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estava dentro e eu fora. Próprio mesmo, escrito próprio do fleumático, mas a gente precisa considerar também, além disso, principalmente, do contexto, né? Como a gente falou da vez passada, do contexto de escrita da Suma, e do contexto de se produzir uma obra doutrinal, que acaba que isso que eles fazem, né? São Tomás e os escolastas acabam fazendo. Então, a própria maneira da dialética, a própria maneira como a Suma é escrita, e os escritos dele de um modo geral, você percebe uma maneira um pouco seca de se dizer, mas porque o objetivo era filosófico, né? Científico também. Né? E aí, mas percebe-se também que era também um poeta, né? Como a gente sabe, os hinos que são entoados na época de Corpus Christi foram feitos por São Tomás de Aquino a pedido do próprio Papa. Então, são hinos, né? A questão da liturgia ali foi fabulosa, feita por São Tomás, de uma profundidade, uma beleza muito grande. Mas havia um grande amor pelo Cristo, obviamente. E era também um místico, muito embora não esqueçam de tratar isso, mas ele tem experiências sobrenaturais importantes, mas ele não foi muito bem biografado, a gente está falando do século XIII. Então muita coisa aí nesse processo certamente se perdeu, mas a gente tem algumas coisas para falar sobre essa experiência sobrenatural dele. Então aos 15 anos aí começa aquela questão, né? Aos 15 anos São Tomás vê os dominicanos, e aí decide, então, quer se tornar dominicano. Para vocês entenderem, os dominicanos são uma ordem mendicante, né, de pedintes, de pobres. Né, e São Tomás queria buscar viver a fé, né, viver a sua vocação de uma maneira mais austera, de uma maneira mais entregue ao Senhor. Fora, né, não queria ser um abade, não queria ser um homem importante, não queria ser um grande mentor, uma grande liderança poderosa, muito embora era aquilo que a própria família sonhava para São Tomás de Aquino. E aí, aos 15 anos, né, ele vira dominicano, mas a família não aceita muito bem isso. Os irmãos dele também não aceitam, queriam que ele fosse uma outra coisa, queria que ele fosse um leigo, queria que ele cuidasse das coisas da família, queria que ele fosse um abade, como eu falei, mas tudo menos isso. Os irmãos, então, num determinado episódio, né, aos 18 anos, ele vai contrariar a família, ele vai conseguir entrar para a ordem dos dominicanos, e os irmãos dele vão fazer uma sacanagem com ele. Os irmãos vão prendê-lo num castelo, as ruínas desse castelo existem até hoje, próximo a Nápoles, vão prender ele num castelo, falam, você não vai virar dominicano coisíssima nenhuma. Prenderam então ele no castelo porque ele não quis aceitar ir para um outro caminho, eles não queriam aceitar o irmão como dominicano. Prenderam ele e contrataram então uma prostituta. A prostituta então entra na sala a pedido dos irmãos e São Tomás estava lá. Né? Certamente São Tomás não pensou duas vezes. Havia lá uma lareira, havia lá um pedaço de pau. São Tomás pegou o pedaço de pau em chamas com a ponta incandescente e vai para o lado dela. E fala, vem que eu vou te queimar. Né? Ela, então, começa a gritar, os irmãos vão lá, abrem, então, aquela porta e a prostituta sai. São Tomás de Aquino, então, faz, né, uma cruz, pega essa ponta incandescente, faz uma cruz na parede e se ajoelha, voltando-se, adorando nosso Senhor Jesus Cristo. Era um exemplo de um homem puro,
Como em sã consciência poderia se pensar que um homem hoje em dia faria uma coisa dessa, em que viria uma prostituta, uma mulher que viesse para o lado dele. Certamente, se isso fosse contado para os colegas diriam que ele, você não gosta de mulher não, e etc, zoariam e etc. Aquela coisa que infelizmente acontece. Mas um homem que sabe a que veio neste mundo, que amava nosso Senhor Jesus Cristo acima dos prazeres sensíveis, acima dos prazeres carnais, que soube se entregar verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo, que contrariou o próprio ego, porque a vontade da carne, muitas vezes, até para um santo, o santo perde a concupiscência da carne, mesmo o santo ele não perde. Então, certamente havia desejo ali, por parte de São Tomás. Eu não digo nesse episódio em si, mas o homem que tinha desejo sexual, como é normal para todos, mas ele contraria, então, o próprio ego para fazer, então, a vontade de Deus. É aquilo que Nossa Senhora faz, ao dizer, eis aqui a serva, faça em mim segundo a tua vontade. De um modo diferente, São Tomás disse a Deus com atitude a mesma coisa, contrariando o próprio ego para fazer, então, a vontade de Deus. E aí ele tem uma experiência sobrenatural, disse que os anjos aparecem, então, nesse momento, e cingem então, São Tomás. Eu não vou lembrar, acho que não sei se é símbolo o nome, eu não vou lembrar o nome, daquela corda que os padres têm na cintura, com o objetivo que representa, que é sinal, então, da castidade. Os anjos mesmo investem São Tomás com este símbolo. Eu não sei, com essa corda, eu não sei, desculpa, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é então o símbolo da castidade. São Tomás recebe de Deus uma graça muito grande, há quem diga que ele não seria tentado aí em relação à castidade, mas depois desse episódio. Existem relatos aí em relação a isso, se foi assim ou não, só o São Tomás para poder contar, mas ele não me contou. Se tiver te contado, você me conta. Mas ele recebeu de Deus aí ao menos uma força muito grande para lutar aí em relação à castidade, para não ser tão tentado nessa parte, um homem puro. E a gente precisa sempre, a partir desses relatos dos santos, repensar então a nossa vida, no sentido dessa pureza que a gente precisa buscar, que é essa pureza que o Senhor quer para nós, não apenas no sentido da castidade, mas a gente sabe que a pureza é algo muito maior, mais profundo do que isso, sempre na perspectiva de amar o outro e jamais usar o outro. A gente pode pecar contra a castidade também de outros modos, usando as pessoas que estão do nosso lado, usando os nossos amigos, usando os nossos familiares. Ao invés de amar essas pessoas, muitas vezes nós nos entregamos a utilizar dessas pessoas o que elas significam, do que elas representam, para o nosso bem, para o nosso prazer pessoal. Isso é pecado. Então que nós, com São Tomás, aprendamos a amar o outro ao invés de usar o outro. Sempre nessa perspectiva do amor, nesse aspecto da sexualidade, obviamente, mas não apenas nisso. Amar verdadeiramente. E São Tomás era um homem do silêncio, bastante silencioso, era grande, era alto. A maioria das referências fala que ele também era gordo, e era um homem muito silencioso. Eles chamavam ele, então, de boi mudo. Boi, provavelmente, por causa do tamanho, e mudo porque falava pouco. Estava certamente sempre ruminando ali coisas filosóficas, teológicas, ruminando, pensando sempre ali nas coisas de Deus, em soluções filosóficas, teológicas para os problemas que iam então aparecendo. Na época, quando ele era ainda mais jovem, houve um episódio curioso que eles achavam que ele era burro. E aí os colegas, então, viam então São Tomás e falavam, coitadinho, ele é burro. Um colega, então, ele era muito silencioso, muito quieto. E um colega, então, viu, estava tendo uma aula, e o colega viu que ele estava tendo dificuldades não, mas ele viu São Tomás com o olhar distante e achou que São Tomás não estava entendendo nada daquela aula. Então ele chama São Tomás no canto e fala assim, olha, eu vou te ensinar. Ele começa a ensinar a matéria para São Tomás de Aquino. Vejam como é a vida, Imagina tentar ensinar alguma coisa para São Tomás de Aquino.
E aí ele começa a ensinar São Tomás, ensinar. Chega um dado momento que esse coleguinha não sabia mais. Ele falou, eu acho que daqui para frente eu não sei não. São Tomás vai e falou, olha, isso, na verdade, isso se faz assim, 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 é dessa maneira. Então ele sabia tudo aquilo que estava se falando, mas porque estava sempre contemplando, né? Tinha um olhar um pouco perdido, como é próprio de quem vive pensando, vive distante de onde está, né, passava por burro, na verdade, certamente um dos maiores cérebros de toda a humanidade, isso não temos dúvida aí em relação a isso. Sobre essa questão do boi mudo, né, existe um episódio, São Talberto diz, né, que esse boi mudo, ele diz, né, esse boi mudo vai mugir tão alto que abalará o universo inteiro. E Santo Alberto estava certo, porque a importância da filosofia de São Tomás é absurda, né? E realmente ele teve uma influência muito grande no Ocidente, né, principalmente, mas aí no mundo inteiro. Um outro episódio também, né, sobre essa questão da burrice de São Tomás, vejam bem que grande ironia isso, né? Alguém chamado São Tomás de burro. Então, como os amigos dele no mosteiro achavam que ele fosse burro, eles fizeram uma piada, né, uma brincadeira com ele. Chegaram na janela e aí começaram a gritar, olha, olha, o burro tá voando, o burro tá voando, o burro tá voando. Começaram a gritar, São Tomás estava sentado, estudando, e ele não se levantou. E aí começaram a provocá-lo, Tomás, Tomás, vem cá ver, o burro tá voando, o burro tá voando. Passou muito tempo, Tomás levantou-se e foi ver. Aí todo mundo, não disse, olha só como ele é burro, como ele é burro. Ele não sabe que burro não voa. A resposta de São Tomás não poderia ser melhor. Ele respondeu assim, um homem que não era de responder, mas ele respondeu assim, bem, eu sei que um burro não voa, mas eu me perguntei, o que é mais fácil, um burro voar ou um monge mentir? Como eu achava que era mais fácil um burro voar, então eu vim ver, porque para mim monge não deveria mentir. Essa foi a resposta precisa, então, de São Tomás em relação a esses colegas que achavam que ele era um boi mudo. E era um homem de grande conhecimento, é muito interessante que na época, né, não existia imprensa, não existia computador e muito menos impressora. Então, haviam ali alguns homens que o auxiliavam, isso mais à frente, depois que ele ganha, então, uma certa notoriedade, né, ou vai ser conselheiro de papa, enfim, foi para a universidade, se tornou um grande professor, mas ele ia escrevendo, né, sobre determinadas coisas, e aí, na verdade, colocava muitas vezes 5 pessoas para ajudá-lo. Ele ditava para alguma pessoa, e como se sabe, na época, como se escrevia através com tinta mesmo, né, não tinha, obviamente, nem caneta, era necessário que aquela tinta secasse. Então a pessoa ia escrevendo, ela precisava secar. Então ficavam 5 pessoas ao lado dele, ele ditava 5 livros diferentes, 5 coisas diferentes, e as pessoas iam anotando, né, os colegas que o ajudavam, iam anotando. Então o homem conseguia pensar em 5 matérias diferentes, ao mesmo tempo, né, dizendo aquilo que ia acontecer. E teve um momento interessante, isso acontecia, que às vezes ele não sabia a resposta, existia um crucificado lá, ele se ajoelhava na frente do crucificado e pedia de Deus a resposta. Ele rezava, passado algum tempo ele retornava, ele sentava e ele já tinha a resposta daquilo. Esse episódio, né, essa peculiaridade aí, ela é muito interessante no sentido de buscar, a gente pode aprender muito, de buscar a luz através de nosso Jesus Cristo. Para quantas coisas na nossa vida a gente não tem a resposta, né? E aí muitas vezes às vezes a poder de raciocínio a gente não consegue entender. Quantas questões da sua vida você já refletiu, e você simplesmente não sabe o que fazer? Talvez você tenha perguntado a opinião de pessoas, o seu diretor espiritual, ou um padre amigo, e ninguém te dá uma resposta, né? Ore, peça, ajoelhe-se, que o crucificado há certamente de te dar, então, essa resposta. São Tomás, então, ele é enviado para Paris, ele estudou 6 anos em Paris e 2 anos em Colônia, e aí de aluno ele virou professor, né?
o Papa Alexandre IV ordena que ele se torne, então, professor em Paris. Obviamente é um fenômeno, né? Como docente. Disse que as aulas lotavam, a quantidade de alunos, assim, que não cabia a quantidade de alunos que tinham interesse de aprender com São Tomás de Aquino. E a quantidade de conhecimento, enfim, ali era muito grande. Teve um episódio bastante interessante também, em que, mostrando mais essa relação aí de fé e razão, né, ele tentava resolver as coisas por meio da razão, mas sem esquecer, então, a sua fé. São Tomás escreve, né, tinha alguns escritos sobre o cristianismo, né, sobre a fé, e aí ele estava um pouco, talvez, atribulado aí em relação àquilo que ele tinha escrito, e ele deposita, né, esses escritos frente a um crucificado, um sacristão viu e contou isso, né? E aí ele pergunta a Jesus, olha, eu escrevi bem, eu escrevi corretamente sobre o Senhor, e Jesus diz para ele, sim, Tomás, escreveste muito bem sobre mim, né? E o que você quer? Obviamente, e o que você quer, né, por ter feito isso? A gente já sabe, não é difícil prever a resposta. Eu quero só a ti, Jesus. Então, o crucificado conversa com São Tomás, ele conversa com o crucificado. E São Tomás, Jesus oferece a ele o que ele quisesse, ele queria apenas a Jesus, né? E o próprio Jesus, naquela experiência mística e sobrenatural, que vai corroborar que aqueles escritos estão de acordo com a vontade dele, com aquilo que é a verdade. E a gente percebe, então, aí, né, através disso também, essas experiências sobrenaturais que ele também tinha. Muito embora não seja tão bem relatados, obviamente, porque biografar um homem no século XIII é muito mais complicado do que biografar hoje em dia. Ele foi teólogo oficial da Cúria Romana, foi conselheiro do Papa Alexandre IV, Urbano IV e também Clemente IV. Então vejam o poder que esse homem tinha, o conhecimento e a influência que ele tinha. Tamanha o conhecimento, a sabedoria que ele possuía. Se tivesse virado talvez um abade, como queria a família, não teria chegado a isso. Não que ele tivesse interesse, certamente, porque era um homem extremamente humilde, mas os caminhos de Deus são melhores, né, do que os planos da nossa família, ou os nossos planos para nós mesmos. Então percebam aí, né, como ele foi, né, essa grande influência, acabando influenciando mesmo os papas. Uma coisa muito interessante é que às vezes vendo os escritos dele, eu lendo um dia uma resposta que ele dá, defendendo aí a visão de Aristóteles naquele contexto, gente, a humildade com que esse homem escrevia era uma coisa absurda. Absurda. Então ele, com todo respeito, com todo cuidado, com toda humildade, ele vai apresentar os argumentos dele frente àquela situação. Então, quando eu li aquilo, eu fiquei sem graça. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho 1/10 do cérebro desse homem, sou muito mais arrogante nas minhas respostas e nas defesas que eu faço, embora eu não tenha nada, né, da sabedoria dele. Então, isso é uma coisa que constrange a gente, porque por mais que fosse um grande intelectual e extremamente importante, como eu falei, São Tomás foi aquilo que foi mais importante, que São Tomás era santo. Então, poderia, né, na nossa cabeça, talvez ser arrogante ou prepotente, mas não, era simples, era humilde, e não se colocava como um homem grandioso, um grande intelectual, apesar de ser. E a gente, por muito menos do que isso, a gente vive sob uma arrogância, uma prepotência, e acha que sabe tanto, né, e já quer dar opinião sobre tudo, e já quer medir o mundo com a própria régua, e já quer ter opiniões diversas sobre assuntos tão vastos, sobre os que a gente nem estuda e nem tem condição para estudar. Então, é muito interessante a vida. Eu sou fã dele, particularmente falando, gosto muito do trabalho, como ele foi grandioso, e de uma humildade e uma santidade muito grandes. E em São Tomás de Aquino, a fé e a razão, elas se encontram, né? E isso para mim também particularmente, falando da minha questão pessoal, mas para mim é muito interessante, né? Essa questão de que uma não anula a outra, e que o conhecimento só nos leva para Deus ao invés de nos tirar dele, como muita gente pensa. E aí disse que São Tomás, né, ele teve um grande amigo, né, teve uma amizade muito bonita com um dos seus auxiliares, seu secretário, chamado Reginaldo,
E aí ele, num determinado momento, ele faz uma experiência mística. Não se sabe muito bem o que foi. Tem gente que fala que ele colocou a cabeça no Santíssimo, e aí teve uma experiência sobrenatural lá muito grande. Não sabe direito o que foi. Diz que ele teve, o que sabe é que ele teve uma experiência, o Chesterton nem cita isso, eu soube de uma outra fonte, mas que ele teve uma experiência mística, e ele fala com o Reginaldo, agora eu vou me recluir, porque a experiência, perto da experiência mística que eu tive com o Senhor, da experiência que eu tive com Deus, tudo que eu escrevi é palha, tudo que eu escrevi não é nada, e agora eu vou me recluir. E São Tomás ficou recluso, né, em oração, enfim, tendo uma vida mais recluída na presença do Senhor. O Papa Gregório X, então, manda para ele um pedido, que ele vai prontamente obedecer. Né? Ele vai estava para acontecer o Concílio de Leão, e aí ele foi convidado pelo próprio Papa a participar, então, desse concílio. Ele, obviamente, vai obedecer ao Papa. Ele segue, então, viagem, né, com o objetivo de participar, então. Num dado momento dessa viagem, ele para, então, para visitar uma irmã no caminho, e aí aquela coisa, ele adoece, daquelas doenças que não se tem muita explicação, que não se sabe muito como se deu, né, como é próprio da vida desses santos. E aí ele não queria morrer num território que não fosse um território sagrado, né, e ele então se dirige então para a Fossa Nova, né, um mosteiro cisterciense, para poder ficar lá. E aí esse Reginaldo, né, esse amigo dele, atende então, ele era religioso também, atende a confissão de São Tomás. E aí tão logo ele atende a confissão, e São Tomás ali, pouco tempo depois ele falece, Reginaldo diz, né, um pouco assustado, é a confissão de uma criança de 5 anos. Veja a pureza desse homem, né, que confessou depois de morto, não ia contar antes, né, mas depois que ele morreu falou, né, da grande santidade dele, porque não tinham pecados praticamente, pecados irrisórios, né, e São Tomás, de certo modo, nesse episódio, ele revive aquilo que diz o Evangelho, que para entrar no reino dos céus é necessário que nós sejamos como crianças, e São Tomás conseguiu retornar, né, digamos assim, a essa infância espiritual, a essa simplicidade, porque tinha, então, os pecados de uma criança. São Tomás, então, morre, né, ele foi canonizado 50 anos depois, e foi proclamado doutor da Igreja por Pio V. Né? Ele tem uma importância, como nós já falamos no vídeo anterior, extremamente importante em relação à Igreja, deixou muitas coisas escritas, né? A própria Catena Áurea também, né? O Papa pediu que ele fizesse considerações sobre os evangelhos, e aí você tem considerações de São Tomás sobre esses 4 evangelhos. A Suma tem ali do lado, né, em amarelo, o volume aqui, esse inclusive é o menor, são 5 volumes, Suma contra os Gentios, e enfim, uma obra, ele faz comentários, Aristóteles, a obra escrita que ele acabou deixando também é muito grande, uma influência muito grande no mundo, ainda hoje, né, o tomismo é muito estudado, e tem uma importância muito grande no mundo. Filosoficamente falando, é muito complicado, é fantástico, né, complicado em que sentido? Você não, é muito hermético, muito fechado, você não consegue, você lê aquilo que ele diz e você aperta para um lado, aperta para o outro, tá tudo tão fechado, tão bem construído, né? Você procura erro ali, você não acha. É de uma sabedoria muito grande. O Chesterton diz que ele recebeu a influência de Aristóteles, mas que se ele não tivesse recebido essa influência, ele seria capaz de sozinho, né, ditar, dizer, né, tudo aquilo que Aristóteles já tinha dito até ali. Homem de um conhecimento muito grande, deixou uma influência muito grande no mundo, mas acima de tudo que a gente quer louvar nessa conversa é justamente a sua santidade, é justamente a sua pureza. Peçamos a São Tomás que ele nos ensine a ser puros, nos ensine a olhar para o outro não como um pedaço de carne, mas como um ser humano. Peçamos a São Tomás que nos ensine a amar o próximo. Peçamos a São Tomás que nos ensine a não usar do próximo, mas pelo contrário, a amá-lo como nosso Senhor fez. Peçamos a São Tomás que ele nos ensine a sermos como crianças. Peçamos a ele que ele, não pelo poder dele, mas pela intercessão, obviamente, a Deus, que ele
consiga de Deus a graça de, na nossa última confissão, de termos uma confissão antes de morrer, né? Que é uma graça muito grande. Tomara que Deus me conceda essa graça. Mas que a minha confissão seja uma confissão sincera e também uma confissão de uma criança de 5 anos. Né? Que São Tomás possa interceder por nós e nos ensinar a ser santos e nos ensinar também que nós podemos alcançar a verdade através da experiência e também através do estudo. Talvez você tenha, como eu falei, né, de pessoas que eu converso que não dizem que não estudam porque isso faz mal, pelo contrário. Eu já vi tempos na minha vida em que eu precisei não, mas como eu vivia num ambiente contaminado, aquilo que era proposto para mim eu não estudava, porque eu sabia que aquilo prejudicaria a minha fé, aquilo que era dito, sobretudo no ensino médio, embora eu estudasse num colégio católico, os meus professores, de um modo geral, não tinham nada de católicos, né, posso assim dizer, professores ateus, enfim, como é próprio do meio escolar ou do meio universitário hoje em dia. Mas eu também evitei isso, mas procurando nas fontes certas, com os autores certos, com os ensinamentos que a igreja nos dá, nós podemos também, através do conhecimento, chegar à verdade, mas sempre iluminando. Que nós estudemos como São Tomás, mas quando alcançarmos, então, né, quando chegarmos, então, a uma dúvida sobre determinado aspecto, que nós possamos nos ajoelhar, então, no crucificado e pedirmos de Deus a sabedoria. O conhecimento todo nós não temos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos revelando a verdade. Que São Tomás de Aquino interceda por nós, que São Tomás de Aquino levante intelectuais grandiosos, né, para esse tempo. As questões, a sociedade está cada vez mais complexa, cada vez mais difícil, novas questões aparecem, nós não temos mais São Tomás para poder resolver essas questões. Então que Deus, pela intercessão de São Tomás, consiga esses homens e essas mulheres tão importantes para nos ajudar aí a resolver essas questões tão complexas da nossa existência, nos guiando sempre para Deus. Tantas questões novas dia e noite surgem, mas a gente precisa então de homens que sejam verdadeiros filósofos, verdadeiros teólogos, e que com sinceridade busquem acima de tudo a verdade. Como diz, eu termino como comecei, na frase de A.D. Serdilanes, que foi também um grande intelectual, e que dizia que São Tomás de Aquino era uma inteligência servida por órgãos. Que São Tomás de Aquino nos dê também inteligência e sabedoria. Que São Tomás de Aquino, não por ele, mas, claro, intercedendo a Deus, interceda para que Deus nos dê sabedoria e inteligência, mas para que, acima de tudo, imitando o exemplo dele, que foi também o exemplo do próprio Cristo, que nós sejamos santos, que é o mais importante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.